Neemias capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Se você encontrou, diga amém. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito, e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Eu vou repetir: sim, vamos começar a reconstrução. E então se encorajaram para o bem desse projeto. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, nos trazendo direção, ensinamento, compreensão. Usa, Pai amado, a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal em Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra, de modo que o Seu nome, Jesus, somente o Seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Você pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Tema da mensagem: o Deus da restauração. Irmãos, Deus é um Deus que restaura. Ele tem como especialidade, dentre várias especialidades, uma delas é restauração. Por diversas vezes, a nação de Israel, ela esteve arruinada, destruída, vivendo vergonha e vivendo humilhação. Por diversas vezes, Deus manifesta o seu poder e a sua glória e restaura a nação que estava em vergonha, em derrota e em humilhação. Por diversas vezes, Deus age proporcionando para o seu povo restauração. Restaurar alguma coisa é colocar em ordem algo que foi bagunçado. Restaurar é recuperar alguma coisa que por algum motivo foi perdida, foi-se embora, e aí sumiu, e você restaura recuperando isso. Restaurar é consertar alguma coisa que foi danificada. Quantas pessoas hoje de fato estão precisando de algum tipo de restauração na sua vida? Estão precisando de uma restauração de Deus sobre a sua vida emocional, porque de alguma maneira foi abalada e destruída. As suas emoções foram afetadas por alguma perda, alguma dor que você sofreu. Pessoas que estão precisando de restauração dentro da sua casa, na família, restauração no relacionamento com os filhos, restauração de filhos no relacionamento com os pais, e restauração de casamentos que foram bagunçados, estão afetados por alguma crise. Gente que está precisando de restauração na sua vida financeira e na sua vida profissional. Muitas coisas podem ter acontecido com você nos últimos meses, talvez até mesmo nos últimos anos, e hoje você precisa urgentemente de uma restauração sobre a sua vida profissional, ministerial, quem sabe uma restauração na sua trajetória com Deus, no ministério, na sua vida com Deus. O texto que nós acabamos de ler diz que
Eles então disseram: vamos trabalhar e começar essa reconstrução. Quantos de verdade querem trabalhar e começar uma restauração, uma reconstrução em áreas importantes da sua vida? Diga aleluia. Diga: eu quero, eu preciso, eu quero. O texto fala que Israel, depois de passar por um período de sofrimento, humilhação, foram abalados. Eles decidem que iriam lutar e trabalhar para que a reconstrução ela viesse. Só que essa reconstrução ela vem com a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus. Eles sabiam de que o poder de Deus iria trabalhar para que eles vivessem essa restauração. As mãos de Deus estariam favoráveis a eles. Querido, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu creio que as mãos dele estão estendidas sobre nós, para poder nos ajudar em qualquer área da nossa vida, aonde nós estejamos necessitando de restauração. Esse é o tempo favorável de Deus para isso, e nós precisamos decidir: eu vou pegar esse tempo e vou me esforçar para viver a reconstrução de tudo na minha vida. Então eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: chegou a hora de lutar pela reconstrução. Deus tem trabalhado constantemente na vida dos seus filhos, sobre o seu povo, para poder o povo entender de que Ele quer trazer restauração. Aconteceu isso quando Israel estava completamente arrasado em função dos pecados dos filhos de Eli. E aí Israel começa a passar por tanta vergonha, o povo começa a passar tanta vergonha, e aí Deus começa um processo de restauração quando ele levanta o profeta Samuel. No tempo de Juízes, quando coloca a batalha de Gideão, Israel estava vivendo muita opressão e vergonha que os midianitas levavam. Mas Deus então levanta Gideão e começa um processo de restauração, de reconstrução sobre Israel. Esse texto que nós acabamos de ler aqui diz que Neemias, ele estava em crise pela derrota, destruição, vergonha e humilhação que o povo de Israel havia passado. Então Deus levanta Neemias e ele começa esse processo de reconstrução e restauração. Irmão, Deus quer levantar você para colocar em ordem muita coisa à sua volta que foi bagunçada. Coisas que envolvem sua casa, coisas que envolvem a sua família e coisas que envolvem pessoas que você ama e quer ver bem. O que eu preciso fazer para experimentar esse processo de restauração sobre a minha vida, pastor? Primeiro, quantos querem de fato aí essa restauração? Diga aleluia. Então anota aqui essas dicas que eu vou dar para você. Se eu quero viver esse processo de restauração, primeiro, eu preciso decidir que quero. Porque ser restaurado ou não é uma questão de opção, eu decido se quero ou não. Então uma pessoa que ela está com a sua vida espiritual bagunçada, com o seu ministério bagunçado, caído, ela está olhando e ela está vendo que o seu ministério está caído. Ela está vendo que a sua vida foi arruinada. Alguma coisa aconteceu com você que te arruinou e você caiu. E você está vendo isso, você enxerga isso, você não é bobo. Você não é boba, você sabe que está mal. E aí você está olhando e você pode decidir que você vai se esforçar suas mãos para o bem, pagar o preço que tem que pagar e levantar para recuperar aquilo que foi caído, ou você vai continuar olhando e você quer deixar a situação do jeito que está. Então eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer deixar do jeito que está, ou você vai lutar para restaurar?
opção apareceu para Neemias. Quando Neemias estava no palácio, e vem um informante levar a notícia de que Israel havia sido devassada, destruída, então Neemias poderia decidir: eu vou lá lutar para poder restaurar, ou vou permanecer do jeito que eu estou no palácio. O que você quer? Você quer viver restauração no seu ministério? Você quer viver restauração nas suas emoções que foram completamente abaladas? Você quer viver restauração na sua vida financeira? Você quer viver restauração na sua família? Você quer? Todo processo de restauração passa por uma decisão. Gideão aceitou. Quando Deus falou de que iria usá-lo para que ele trabalhasse pela restauração de Israel, o Gideão ele aceita. Todo processo de restauração começa com uma decisão. Por mais que Deus queira restaurar aquilo que foi bagunçado na nossa vida, Ele não vai fazer se eu não decidir que eu quero que Ele faça. Segunda coisa, se eu quero viver um processo de restauração, eu vou precisar de estar disposto a pagar o preço pela decisão que eu tomei. Respira fundo, dá uma sacudidinha no vizinho que está do seu lado e fala: querido, tem que pagar um preço. Vou pagar um preço. Uma pessoa que ela arrebentou as suas emoções, porque ela se meteu em um monte de coisa errada, e hoje as suas emoções estão bagunçadas, você arrumou confusão com um monte de gente da família, com um monte de gente do trabalho, você fez um monte de lambança na sua vida, e aí você está com as suas emoções todas abaladas hoje, aí você quer recuperar isso. Então agora, você tem um processo para recuperar as suas emoções, e tem um preço para isso. Então alguém que teve a sua família bagunçada, você bagunçou a sua família, seu casamento, adulterou, cometeu briga de agressão física dentro de casa, e aí você viveu um problema sério, talvez está vivendo um problema sério, que seu casamento está bagunçado, aí você decide que quer restaurar. Agora tem um preço para isso. Esse preço, se eu quero viver restauração, tem que pagar. Vou ter que trabalhar um pouco mais, mostrar que eu sou uma pessoa diferente, mostrar de que de fato eu mudei. Não tem como eu querer restaurar e achar que a coisa vai restaurar do dia para a noite. Eu tenho que pagar o preço disso. Está lá caído, ó. De repente, para eu poder chegar aqui e levantar isso que foi caído, eu vou precisar de ajoelhar e pegar com cuidado para poder eu não estragar tudo de novo. Eu tenho que ajoelhar e deixa eu trabalhar com muito cuidado e com muito jeitinho, porque senão eu acabo atrapalhando tudo de novo. Você quer restaurar seu ministério? Então tem que pagar um preço. Tem que ajoelhar, tem que trabalhar e fazer tudo com muito jeitinho para poder não estragar tudo de novo. Se nós queremos experimentar a restauração, nós vamos precisar de pagar um preço. Quem aqui ainda quer viver restauração, diga ai, ai, ai. Se eu quero viver restauração em qualquer área da minha vida, eu preciso estar preparado para os obstáculos que irão aparecer, porque a Bíblia diz em João 10:10 de que o diabo vem para matar, roubar e para destruir. Você acha que você vai lutar para restaurar seu chamado ministerial, sua vida financeira, profissional, restaurar sua família, e o diabo vai ficar batendo palma para você, torcendo, dizendo: vai lá que você vai conseguir? É isso que vai acontecer? Não.
A hora que você decidir de que você vai lutar pela restauração, o diabo vai colocar um monte de obstáculo na sua frente. Neemias, quando decidiu lutar pela restauração, o diabo coloca já um monte de obstáculo no meio do povo. O próprio povo que estava com ele começa a sofrer uns conflitos, um com o outro e tal, tudo para o Neemias largar e desistir da restauração. Quando Neemias está trabalhando, o diabo levanta 2 camaradas chamados Sanbalate e Tobias para criar fofoca, e aquela fofoca e aquele comentáriozinho esfriar o coração de Neemias e fazer ele desistir. Pensa só comigo, quantas vezes que você parou um processo de restauração na sua vida porque o diabo levantou uma fofoquinha, levantou um tititi, você caiu na onda dele e você voltou para o mesmo lugar que você estava? Quantas vezes? Quantas vezes que você estava buscando uma restauração sobre a sua casa e a sua família, e aí o diabo levanta um obstáculo, você cai no obstáculo dele e você volta tudo para o processo que estava normal. Então preciso estar preparado pelos obstáculos e decidir que eu vou superar e vencer esses obstáculos. O Gideão, quando ele decide estar lutando para poder viver a restauração, ele enfrenta obstáculos de pessoas que ficam no meio do caminho. Olha, quando você iniciar um processo de restauração, muitas vezes você vai ter gente que vai deixar você no meio do caminho. Mas aí é que vai aquela situação, eu decidi ou eu não decidi? Estou decidido mesmo, de verdade? Levanta suas 2 mãos para o alto e diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Quarto, ensinamento para quem quer viver um processo de restauração. Se eu quero viver um processo de restauração, eu vou precisar de ter sabedoria para contar com a ajuda das pessoas que Deus vai colocar do meu lado. Sabedoria por quê? Escute só, preste bastante atenção. Tem gente que vai vir para o seu lado no processo de restauração e é Sanbalate e Tobias. Não quer que você viva restauração nenhuma, quer trazer um monte de perturbação para a sua cabeça, para no meio do caminho você chutar o balde e desistir. E tem gente que Deus vai colocar do seu lado, que são ajudadores fiéis, que de fato eles querem ver você recuperando e colocando em ordem aquilo que um dia o Satanás bagunçou na sua vida. Precisa de sabedoria para isso. Neemias, quando ele está em direção a Jerusalém para experimentar, para trabalhar e viver essa restauração, Deus, ele levanta o rei que manifesta graça e favor para ajudar o Neemias. E Neemias pega aquilo. Neemias tem a ajuda das pessoas que trabalham, uns com arma e outros com ferramentas. Uns trabalhavam com as duas coisas, arma e ferramenta. Posso falar uma coisa para você, irmão? Tem gente que Deus tem colocado perto de você, lá na sua célula, que é para poder te ajudar. Tem gente que ama você e fala algumas coisas para você, é porque quer te ajudar. Então eu preciso, absorver essa ajuda que Deus está enviando para mim, absorver esse socorro que está vindo através de pessoas para a minha vida. Eu preciso receber isso. Não tem como eu vencer um processo de restauração sozinho. Escute isso. Eu conheço muitas pessoas que elas acharam que iriam conseguir viver um processo de restauração sozinha e elas foram se isolando, até que morreu de vez. Quem é que Deus tem colocado perto de você que você pode pedir ajuda? As coisas estão indo mal dentro da sua casa, você está mal, o casamento está mal, o negócio está bagunçado, desordenou. Mas você não tem coragem
de vir para uma pessoa que Deus tem colocado perto de você e pedir ajuda. Seu orgulho está te atrapalhando disso. Você não está mais orando como você orava, não busca mais como você buscava. E Deus quer que você viva restauração no seu ministério, mas para isso, você vai precisar de olhar quem Deus está colocando perto de você e contar com ajuda. Eu preciso de trabalhar com a ajuda das pessoas. Não dá, irmão. Eu sozinho não consigo. E muitas vezes, quando passo por pressões, por luta, eu preciso de pessoas do meu lado para eu poder abrir o coração, pedir oração, pedir para me ajudar. E Deus coloca essas pessoas nos momentos onde nós estamos com a coisa bagunçada. Se eu quero experimentar a restauração, eu preciso estar envolvido com as coisas de Deus. Olha, sabe uma das coisas que o Neemias fez? Foi dar uma palavra para o povo, que o povo precisava se voltar para o Senhor. Esdras, na mesma maneira, ele dá uma palavra de que o povo precisava se voltar para Deus. Gideão, ele vai lá e destrói um altar que o seu pai havia feito para ídolos, e ele direciona o povo para se voltar para Deus. Quero viver um processo de restauração, preciso me voltar para Deus e estar envolvido com as coisas de Deus. Se eu quero viver restauração e quero que Deus coloque o poder dele nessa restauração, eu preciso estar envolvido. Irmão, pense quantas coisas que nós temos nessa igreja que você pode se envolver, muitas coisas, muitas. Agora o diabo vai fazer de tudo para você não se envolver. O diabo vai fazer de tudo para você se afastar, para poder você se isolar, para você acabar e entregar de vez aquilo que você tem. E isso que você tem é ainda o que segura e sustenta você com muita coisa, é o que sustenta você em muita coisa com a graça de Deus. Mas o diabo está trabalhando para você deixar de se envolver, para você se afastar, para você largar. E você que já largou, já deixou alguma coisa, é hora de voltar. É a hora de estar no lugar onde você sabe que Deus quer que você esteja. Porque todo o processo de restauração, ele passa pela reconstrução de um altar que de alguma maneira foi destruído. E um altar para Deus que nós geramos na nossa vida, que nós construímos na nossa vida, é o altar do envolvimento com a sua obra, do envolvimento com as coisas dele. Pensa só comigo, irmão, você está com uma vida financeira e trabalho arrebentado, então você não consegue trabalho, talvez o trabalho que você tenha pouco, cheio de luta. Qual é a coisa que o diabo quer que você faça e qual é a coisa que Deus quer que você faça? O diabo quer que você fique em casa assistindo Netflix, na internet, olhando o Facebook de tudo, e você dorme a tarde inteira. Isso é o que o diabo quer. Agora Deus quer que você se envolva com as coisas dele. Então você pode participar de uma oração que vai ter na igreja, você pode participar de uma visita que o líder da sua célula está precisando, você pode ajudar em alguma coisa que a igreja está fazendo. Se envolver, irmão. Está envolvida, minha irmã. Quanto mais você se isolar, mais difícil fica de você restaurar. Então preciso me envolver. E tem coisa demais que eu posso me envolver. Outro ensinamento: se eu quero experimentar a restauração, eu preciso me arrepender dos meus pecados e voltar a clamar a Deus. 2 Crônica, capítulo 7, versículo de número 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, restaurarei o que foi destruído.
Então eu olhar um pouquinho, porque muita coisa que eu posso estar vivendo hoje, que foi bagunçado na minha vida, foi porque eu vacilei. Escute, o processo de restauração passa pelo reconhecimento de que eu vacilei. Cara, eu pisei na jaca. Eu vacilei, fui mal, tomei decisão errada. Então o processo de restauração, ele passa por esse reconhecimento. Eu reconhecer isso, errei. Não tem como eu viver restauração se eu não reconhecer que eu errei. É por isso que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. Quero ler também na NVI, coloca no telão aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. O texto diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, Ele os... Diga, Ele os restaurará, os confirmará e lhe dará forças e porá sobre vós firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Esse texto diz de que depois de termos sofrido um pouco, depois de ter passado por sofrimento, esse Deus que é poderoso, cheio de graça, que nos chamou para estar na sua glória eterna, Ele nos restaurará. Tem gente que está precisando de restauração aqui. Tem gente que está precisando disso aqui. Olha, Ele vai confirmar, dar força para você e colocar você em um firme alicerce. Eu estou precisando de firmar a minha vida, de firmar a minha trajetória com Deus, de firmar a minha família. Eu preciso de firmar a minha vida financeira, profissional. Eu preciso de firmar. O Deus que restaura, Ele quer manifestar o seu poder e trazer mudança para a nossa vida aqui nessa noite. O que eu preciso é de fazer a coisa certa. O que eu preciso é de tomar as atitudes certas. Salmo de número 126. É um salmo de restauração. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Olha o que diz. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, isso foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E até as outras nações elas diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Diga aleluia. Olha que coisa linda aqui, irmão. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, o Senhor acabou com um tempo de dor e com um tempo de sofrimento. E quando o Senhor acabou com esse tempo de sofrimento e proporcionou a restauração, eles estavam como se estivessem vivendo um sonho. Tem gente que está vivendo algo tão triste na sua vida hoje, que literalmente você pensa que está vivendo um pesadelo. Tem acontecido coisas tão terríveis com você que parece que você está vivendo um pesadelo. Essa história muda
quando nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para poder receber o poder do Deus da restauração. E aí, quando nós recebemos isso, diz aqui, então nós olhamos e parecemos que estamos experimentando e vivendo um sonho. Eu quero liberar uma palavra de que esse pesadelo ele vai acabar e você vai viver os seus sonhos em Deus, os seus sonhos em Deus. E não apenas isso, então a sua boca se encheu de riso e todas as outras nações disseram pela alegria que viram: grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor realizou na vida deles. Aleluia. Quem quer viver coisas grandiosas aqui, irmão? Diga amém. São pessoas olhando para você e falam: meu Deus, o que aconteceu com ela? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Meu Deus. Cutuca aí o seu vizinho e fala bem assim: pode sonhar, irmão, pode sonhar. Sonha, 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 sonha. Fala: sonha muito, aleluia. Versículo de número 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Versículo 4: o Senhor restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Tem gente aqui que chorou muito nos últimos meses, estava chorando muito nos últimos anos, mas permaneceu firme e fiel ao Senhor. A hora de você colher a alegria sobre a realização dos seus sonhos, ela está chegando, e você que semeou a semente chorando, vai colher um tempo de alegria, porque está nesse lugar o Deus que restaura, aleluia, aleluia. Quem viveu momentos de lágrima, pode preparar, está vindo para você momento de alegria. Está vindo para você momento de alegria. Pastor, eu estou precisando de restauração. Tem áreas da minha vida que precisam ser restauradas por Deus. Foram bagunçadas. E eu estou precisando de viver restauração nessas áreas. Vamos ficar de pé e vamos orar.